e você diz assim, ele não vai me aceitar, ele pode até permitir que eu esteja na presença dele, mas no abraço dele, nunca. São traumas, são coisas que a gente viveu aqui na Terra e que a gente olha para nós e pensa que a nossa visão de nós mesmos é a mesma visão que Deus tem de nós. Deus não tem a mesma visão que nós temos de nós mesmos. Se você não tem uma visão equilibrada de si, Deus tem uma visão de você diferente. Ele sabe que você foi perdoado no Filho dele na cruz do Calvário. Quando ele disse que te receberia por filho e como filho, ele não estava brincando, ele estava falando sério. E o salmista vai dizer, eu cansei de ser gente grande, porque ele fala, né, que gente grande é soberbo, anda à procura de grandes coisas, posição social, é fama, posição no trabalho, nos relacionamentos, é a busca infindável por dinheiro, por fortuna. E ele diz, eu não ando à procura de grandes coisas. Pelo contrário, foi o que ele fez. Ele faz algumas coisas, ele se fez calar, ele sossega e ele se acalma nos braços. E ele está falando assim como. O assim como é uma linguagem comparativa, é figura de linguagem. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo, Pai. A gente conhece bem o Salmo 27. O Salmo 27 tem um dos versículos, todo ele é belo, profundo. Mas o versículo 10, se não me engano, diz assim, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Deixando claro o seguinte, que Deus é um Deus que é melhor e maior do que qualquer pai e mãe do mundo da terra. Quando o salmista diz que todos estes abandonarem, a gente sabe que pai abandona, mãe dificilmente. Hoje em dia, a gente vive num tempo que mães estão abandonando filhos. É algo assim inimaginável, mas é uma realidade. E Deus, sabendo dessas duas realidades, de um pai e de uma mãe abandonar alguém, diz que Deus o acolherá. E aí está esse texto, ali está esse texto, que fala que a gente pode se colocar emocionalmente e espiritualmente nos braços do Pai. Da mesma forma que você vê uma criança que está saciada, depois de uma mamada boa, ela se aquieta, ela pode dormir calma, porque ela está plena e protegida e guarnecida por braços poderosos. Ela descansa, ela entra em paz. E eu quero hoje convidá-los a se colocar nos braços de Jesus. Aí eu quero trabalhar aquilo que tem te impedido de chegar aos braços de Jesus e para o colo dele. Eu falei há pouco que a gente não se acha merecedor pelos nossos pecados, defeitos e falhas de estar no braço do Pai. Às vezes a gente acha que Deus está muito ocupado, que Ele é o soberano do universo, que Ele é o temível. Alguns salmos dizem que Ele é o temível. E a gente se esquece que Ele é Pai. Tem momentos que a gente está triste, tem momentos que a bateria da gente esgota, tem momentos que a gente olha para a vida e diz assim, está difícil. São nessas horas e em outras horas que a gente tem que experimentar o que o salmista experimentou. Ir para os braços do Pai. Quando a gente vai para os braços do Pai, algumas coisas acontecem. A primeira delas, a gente vence o medo. Quando a gente está apavorado, quando a gente encontra uma situação não só desafiadora, mas aparentemente indestrutível, invencível, uma situação em que você vai se diminuindo a todo instante, olhando para todo o quadro e se vê impotente. A gente se paralisa, a gente desiste, a gente chora e a gente fica empalidecido diante da situação. O medo se vence no colo do Pai, sendo protegido por Ele.
se sentindo guardado por Ele. E aí é a oração. A oração é o caminho de ir para o colo do Pai. É nessa hora que você sozinho e Ele pode, na presença dEle, chorar. Pode dizer, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu estou dentro de uma ótica humana, perdido, sem rumo, sem direção. E eu queria que você fizesse isso em oração e dissesse, Senhor, me acolhe em teus braços. Seja criança nos braços do Pai. Quando a gente cresce, a nossa cabeça fica muito crítica, muito lógica, muito racional. E muito insensível emocionalmente falando. A gente precisa ser como uma criança que procura o seu pai, sua mãe, quando estão precisando de um apoio físico, emocional, sobretudo emocional. Deus está com os braços abertos para nos acolher quando a gente está com medo. E quando a gente está ali nos braços do Pai, a gente se sossega, a gente se acalma, a gente volta a um estado de espírito capaz de ver saídas que antes a gente não via. A gente recebe o aconchego, o afago que vem do Pai, que nos faz ter uma nova concepção da realidade, uma nova concepção de nós mesmos, e sobretudo, desse relacionamento com Deus, a gente sai fortalecido, e o medo se vai. E vai por quê? Porque a gente não vê mais o perigo como era antes. Aquilo que nos apavorava já não nos apavora mais, porque a gente teve com aquele que nos protege. Isso é tudo na experiência da comunhão e da oração. Quando você não tem medo de contar os seus medos, os seus terrores, eu acho que caiu aqui uma bomba. Tem alguma coisa na internet aberta e o volume está alto. Tem que baixar talvez. Fechar meu WhatsApp, viu, Marcelo? Tem um WhatsApp meu aberto, fecha aí, por favor. Deve ser isso. Então eu quero convidar você a olhar para Deus sem medo. E quando você vence o medo, a primeira coisa que você vai também aprender a trabalhar é com o amanhã. O que é a ansiedade? A ansiedade é o medo do amanhã. Há uma música antiga que diz assim, essa parte dessa música é teologia pura, da Simone. Como será o amanhã? Responda quem puder. E ela responde, o meu destino será como Deus quiser. Isso é teologia pura. Nós perguntamos como será o amanhã, e nós sofremos com o amanhã que não se tornou hoje. Como é que vai estar a minha saúde daqui a 5 anos? Será que eu vou ter condições de trabalhar e manter minha família daqui a 2 anos? E se eu perder o emprego? E se minha firma quebrar? E se eu tiver uma doença incurável? A gente fica cogitando possibilidades que ainda são irreais. E a gente sofre com elas porque a gente traz cada uma delas para o meu hoje. E o meu hoje é ocupado em resolver problemas insolúveis porque eles ainda não são reais. São talvez, quem sabe, uma possibilidade que nem sequer se consolidou. Churchill, na Segunda Guerra Mundial, depois que os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial, no seu diário, ele colocou algo que deve nos fazer pensar. Ele confessou, 70% das coisas que eu pensei que iam dar errado, deram certo. Gente, preste atenção nessa frase. Ele gastou energia, ele sofreu com pessimismo, achando que as coisas iam dar errado. De 100%, só 30% deram errado. Ou seja, mais de 2/3 deram certo. Foi o contrário do que ele pensou que seria. E a gente sofre, a gente não dorme, a gente se apavora com a bendita ansiedade, ou maldita ansiedade, que é o quê? É sofrer antecipadamente algo que ainda não existe. E a gente vai ver que quando chega o dia, Deus nos dá a capacidade de enfrentar, gerir, e a gente vai ver que não precisava a gente estar ali tão angustiado, sofrer tanto antecipadamente,
Porque mais de 70% do que a gente pensou que fosse acontecer, de fato não aconteceu. Quando a gente está nos braços do Pai, a gente vence o medo. E aí está o segredo de uma comunhão constante dos braços de Jesus, dos braços de Deus. Invista na sua comunhão, ao ponto que você se sinta, enquanto ora, e depois que sai do momento da oração, você se sinta tranquilizado, calmo, protegido, sossegado, como diz o texto. Sossegar a alma aflita, a alma desesperada. Calma. O mesmo Jesus que um dia enfrentou um mar hostil, bravo, e disse para a onda: acalma-te, para o vento, cessa-te. Ele diz isso para as nossas emoções, para aquilo que nos apavora. É por essa razão que eu quero convidar você hoje a se colocar nos braços do Pai para vencer todo o medo que tem te lançado de um lado para o outro, tem te feito sofrer, tem te feito viver uma vida de ansiedade. Com o passar do tempo, eu tenho visto que fé é essa capacidade de se colocar nos braços do Pai e entender que venha o que vier, Ele vai estar comigo. Eu vou estar no colo dele. Nós não somos isentos de passar por situações difíceis. Ninguém aqui é isento. Mas uma coisa a gente também sabe, ou deveria saber, que Ele prometeu em Mateus 28, eis que estaria convosco todos os dias da vossa vida. E a gente esquece disso. Ou a gente não leva a sério essa promessa. Então, nos braços do Pai, a gente vence o medo. Segundo lugar, nos braços do Pai, a gente vence a ingratidão e a revolta. Pelo contrário, fiz calar. Calar o quê? A minha alma. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente pecador, e dos que estão aqui não sobra um, todos nós somos, a gente tem uma mania de reclamar demais das coisas, de murmurar. Basta ler a história do Velho Testamento, Êxodo, Deuteronômio, Números. O povo reclamava de tudo. Quando não tinha maná, reclamava. Quando o maná caía, reclamava, que queria comer a comida do Egito. E alguns pegavam o maná e esse manázinho, essa comidinha de terceira categoria. A gente reclama de tudo. E se a gente não tiver cuidado, a gente está reclamando até de Deus. E quando a gente descobre que não pode reclamar de Deus, a gente começa a reclamar do outro, ou achar culpados. Aquela frase, né? Que alguém já disse um dia: a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Preste atenção no seu comportamento. Eu também presto atenção muito no meu comportamento. Quantas vezes nós estamos botando culpa em outras pessoas, em que os culpados somos nós mesmos? Mas nós temos que achar um culpado. Desde o Éden foi assim. Quando Deus perguntou a Adão: o que tu fizeste? Ele disse: a mulher que tu me deste. Lembra? Tiraste da minha costela? Ela é a culpada. Deus vai em Eva: mulher, foi o que você fez. Lembra da serpente? A serpente é a culpada. E a gente está aí até hoje, botando culpa em outras pessoas, sem admissão de culpa. E a ingratidão é algo que entristece o coração de Deus. Você lembra da história de Lucas, se não me engano, Lucas 10, a história dos 10 leprosos, que Deus, por meio de Jesus, cura os 10, e só um voltou para agradecer. Isso é estatística atual. 10% é assim, 90% é ingrato. Aí uma vez eu preguei nesse texto de Lucas 10 e disse assim: e Jesus sabe matemática, Jesus sabe contar. Ele disse: não eram 10? Onde estão os 9? Jesus sabe contar e sabe matemática.
Se a gente que é humano, a gente se depara com a ingratidão e a gente diz assim, nunca mais ajudo. Ajudei e fui ingrato. A gente é assim. Você acha que Deus não se entristece com a ingratidão? Quando você lê o Velho Testamento, principalmente o povo no caminho do Egito para a Terra Prometida, Deus em 1 Coríntios capítulo 10, ele faz uma queixa. 10 vezes o meu povo me pôs à prova. 10 vezes, está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Você vai fazendo o levantamento histórico dos acontecimentos que Deus está se referindo, foram momentos de rebelião e de murmuração e de revolta, quando o povo se revoltou, murmurou, foi ingrato. Toda vez que a gente é ingrato, a gente coloca Deus à prova. Toda vez que a gente murmura, é porque a nossa alma está falando demais. Guarde para falar em oração, guarde para abrir a boca para cantar louvores a Deus, para agradecer. Cuidado para não murmurar, cuidado para não ficar revoltado, colocando a culpa em Deus, no mundo e nos outros. Eu gosto muito quando o salmista diz, fiz calar. É um exercício de dizer, cala-te a boca. E não são os outros que têm que mandar a gente calar. Ele faz um exercício corajoso de dizer, fiz calar. A alma queria falar. A alma queria falar e dizer, estou perdido, estou destruído. Eu estou assim por causa de fulano, de cicrano. Deus, o Senhor abençoa Beltrano, mas a mim, eu estou aqui até hoje, nessa luta em glória. Faça calar a sua alma. E só abra a boca quando for para abençoar alguém. Colossenses, Paulo diz assim, seja a tua palavra temperada com sal. Algo palatável, algo que abençoa. Seja a tua boca que fale palavras edificantes. O Salmo 19 diz assim, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Que a palavra dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença. Então tem hora que a gente tem que fazer a nossa alma calar, quando ela está desesperada, quando ela está revoltada, quando ela está reclamando de tudo. Aí você faz assim, cala-te boca, minha alma. Quando a gente está nos braços do Pai, a gente se cala. E a gente tem que se calar. E quando nos braços do Pai, a gente se cala porque a gente não tem mais o que falar para murmurar. Mais uma vez, eu insisto, quando a gente está em comunhão, em oração constante com Deus, além de vencer o medo, a gente vence e doma a murmuração, o queixume, a ingratidão, a revolta. Porque a gente está convencido de que Deus está cuidando da gente e que Ele vai me proteger, porque eu estou nos braços do Pai. Eu disse que a gente no colo do Pai a gente vence o medo, no colo do Pai a gente vence a ingratidão, a revolta, no colo do Pai a gente se sente perdoado. E aí vem um elemento muito importante, que é o perdão dos nossos pecados. Gosto muito de pregar sobre a história do filho pródigo, do filho que abandonou tudo, abandonou o pai, queria que o pai morresse. Quando ele pede a herança, ele está dizendo, morre, ou então, para mim o senhor morreu, então me dê sua herança, e o pai dá. O pai dá a herança, e ele vai e perde tudo, vocês já conhecem a história. E ele um dia resolve voltar, quando arrependido faz aquela oração, pai, pequei, ele fica treinando para encontrar o pai. Ele vem pelo caminho dizendo, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno. Ele sabia do que havia feito. Ele sabia a repercussão e as consequências do que ele havia feito. E ele estava ali fazendo aquela oração porque ele sabia que o pai poderia muito bem dizer, não quero ver sua cara mais. Ele sabia. Mas o medo de não ser perdoado, de não ser acolhido, de não ser amado, tende a nos afastar de Deus e de nos afastar dos outros.
Mas ele é revestido por uma coragem divina e ele volta. Ele volta para o Pai e para os braços do Pai, que não era qualquer Pai. É o retrato do Pai do céu. Quando você lê a história do filho pródigo, uma vez eu preguei sobre isso, não é a história do filho pródigo, é a história do pai pródigo. A palavra pródigo é aquele que gasta, esbanja. Pródigo é isso. É um nome bonito, né? Pródigo. Lembra de Batman e Robin, o menino prodígio, né? Não tem nada a ver com prodígio. Pródigo é gastador, é esbanjador. Aí uma vez eu preguei, talvez eu pregue isso aqui, qualquer hora dessa, o Deus pródigo em amar, que não economiza em receber, em acolher, em perdoar, em retribuir aquilo que se perdeu. Quando a gente peca, o que a gente faz? Se afastar de Deus? Não. A gente tem que ter a coragem desse filho. Você já errou 1, 2, 3, 70 vezes 7. Se você estiver arrependido e triste, você sempre vai voltar para o Pai e vai dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Pequei, pisei na bola, não devia ter feito isso. Se houver arrependimento sincero, haverá perdão automático e sincero do Pai, e todo perdão acaba dentro de um abraço. A história do filho pródigo diz 3 coisas. Primeiro, o pai esperava o retorno do filho durante o tempo todo que ele esteve longe. Tanto é que ele tinha um novilho cevado, já gordo, novilho gordo, esperando a volta desse filho. Os sentimentos do pai não mudaram. Pelo contrário, a esperança e o desejo de vê-lo no horizonte era todo dia aceso no coração daquele pai. Tanto é que quando você lê o texto bíblico em Lucas, diz que vendo o pai de longe o seu filho, porque ele sempre olhava para o horizonte, ele tinha um novilho cevado e sempre olhava para o horizonte na expectativa do retorno do seu filho. Isso reflete muito quem é Deus. E se Deus, o Deus que você diz conhecer, não é esse Deus, você precisa conhecer Deus. E para completar, quando ele chega sujo, mal cheiroso, você lembra que ele cuidava de porcos. O pai então o abraça e beija. Era um italiano legítimo. Mas beijou, sapecou o beijo de um lado do outro daquele menino, e aquele constrangimento do amor. O amor constrange. Paulo vai dizer isso a respeito do amor de Deus. E quem é muito amado, quem se sente muito amado, fica assim todo sem jeito, porque a gente pensa: mas eu não mereço. De fato, ele não merece mesmo. E enquanto era beijado, aquele jovem dizia: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não estou conseguindo imitar na mesma intensidade, porque era lágrima, era muita emoção. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não falou nada, não respondeu nada. Começou a dar ordem: traga um turbante para colocar na cabeça do meu filho. Dignidade, um sinal de respeito e reputação, um turbante. Tragam roupas limpas, é aquilo que Jesus faz, dá uma roupa nova, limpa, perdão. Uma sandália, por que sandália? Traga uma sandália nova para ele. Só os escravos andavam descalços. Você não é escravo, você é meu filho. Ele respondeu o pedido do filho: já não sou digno de ser chamado teu filho, com ação. Deu beijo, deu abraço, deu um turbante, roupas novas, sandálias e um anel no seu dedo, para dizer assim: você tem lugar, você tem o seu lugar, e seu lugar nunca foi preenchido por outra pessoa. Isso significa perdão. Perdão. Às vezes a gente pensa que Jesus vai fazer como a gente faz. A gente até diz: eu vou te perdoar, mas por que você fez isso comigo? A gente vai ali até fica com a faca assim dentro, assim, não dá facada, faz assim, ó, de um lado para o outro.
E acontece, queridos, que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Aí ele diz assim: meu Deus, lá vem ele falar naquele assunto. Ele está dizendo assim: se eu não fui fiel a ele, eu não amava a ele. E Pedro diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Mas Senhor, de novo essa mesma pergunta. Jesus poderia estar perguntando: como é que você teve coragem de fazer aquilo comigo? Porque João diz que Jesus negou 3 vezes, mas só João dos evangelhos diz que Pedro praguejou o nome de Jesus. Não foi só negar, praguejou o nome de Jesus. Na terceira vez, Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que Jesus fez 3 perguntas? Vocês sabem a resposta. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. É a vitória do amor sobre os nossos erros. E preste atenção: se você ama a Deus e errou, pecou, pisou na jaca, tem esperança para você. Jesus nunca vai perguntar para você: Pedro, você se compromete em me obedecer? Jesus não falou isso. Jesus falou assim: você se compromete em me amar? E por que essa pergunta? Porque quem ama pode até errar, mas quem ama de verdade se arrepende também de verdade e vai tentar caminhar ao lado de Jesus. E a gente não consegue viver mais sem Ele. Eu não consigo viver sem Jesus. Por isso que porque eu amo, eu vou querer agradá-lo. Porque eu amo, eu vou querer obedecê-lo. Mas eu não quero ser um escravo que só vive para obedecer alguém. Eu obedeço a alguém porque eu amo. E a resposta de amor é a nossa intenção, e nós somos falhos e pecadores, podemos muitas vezes errar. Mas eu me levanto sempre em nome do amor para continuar seguindo a Jesus. E o que pesa para Jesus é se eu amo. Porque se for ficar preso à obediência, se eu não obedecer, eu estou fora, sou carta fora do baralho. Como não é obediência, é amor, que gera obediência, a base é o amor. Aí Jesus diz: apacenta minhas ovelhas, 4-1. O jogo com Jesus sempre a gente vence, nunca a gente perde e nunca fica empatado. Então Pedro negou 3 vezes, 3 perguntas, Jesus desempata dizendo: vai e apacenta minhas ovelhas, há lugar para você. Então quando a gente se sente assim, eu gosto de brincar disso, por favor, não se escandalize. Tem gente que pensa que é o bandido da história. E ser o bandido da história já é uma coisa ruim, né? Aí alguém diz: não, eu não sou o bandido da história, eu sou o cavalo do bandido. Eu sou pior que o bandido, o cavalo do bandido. Aí alguém acertadamente diz assim: eu sou o cocô do bandido, eu não valho nada. Aí um querendo ser mais pecador ainda: eu sou o vermezinho do cocô do bandido. Eu estou falando isso tudo para dizer assim: quando a gente se arrepende, a gente se sente nada, né? Mas ele diz assim: você é meu filho. Você é meu filho. E isso muda tudo, né? A gente tem raiva do filho no momento, no instante, disciplina, mas eles são e serão sempre os nossos filhos. Se a gente é assim, imagina Deus, o nosso Pai. Por último, eu falei primeiro que quando estamos nos braços do Pai, nós vencemos o medo, porque nos sentimos protegidos e sossegamos. Nos braços do Pai, nós vencemos a ingratidão, a revolta, o queixume, porque estamos convencidos de que Ele sabe o que é melhor para nós. Em terceiro lugar, nos braços do Pai, nós nos sentimos acolhidos, perdoados. O perdão está sobre nós. Em quarto lugar, quando estamos nos braços do Pai, nós aprendemos a esperar. Depois de dizer tudo isso aí, ele diz: espera, ó Israel, no Senhor. Espera, Israel, no Senhor.
É o que está na sequência. Por que ele fala isso? Porque esperar sem estar nos braços do Pai é a coisa mais agonizante que se tem. Esperar já é difícil. As crianças, quando viajam, Paulinha, você lembra, Paulinha? Quando você viajava? Está chegando. Toda criança é assim. A gente sai, anda 10 quilômetros, pergunta que está chegando. A gente tem 1.000 e tantos quilômetros pela frente. Mas elas querem saber se está chegando. Porque esperar não é fácil. A gente está lidando com o tempo, com expectativa. E com o coração da gente, que é extremamente ansioso e quer as coisas para aqui e para agora. Esperar não é fácil, mas esperar só se espera quando se tem esperança. Nós estamos hoje numa situação melhor do que Abraão, Paulo vai dizer dele, no capítulo 4 de Romanos, que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Não, e o texto é pesado, porque esperando contra a esperança. Vocês lembram disso quando a gente estudou isso em Romanos? Abraão esperando contra a esperança. Não tinha sinal nenhum de esperança, de sinal positivo, de algo que estava a caminho. Tanto é que ele esperou 22 anos. Desde o dia que Deus falou para ele: você será pai de uma grande nação. Ele tinha 75 anos. E lá para 100 anos, né? Que ele veio ser pai. Se não me engano, 99, 100 anos. Não sei se Sara, 88 e ele 100 anos. Você 25 anos, errei na conta. 25 anos de espera. Quem leu a história de Abraão sabe que 2, 3 vezes ele disse: Senhor, eu gosto muito do capítulo 15. Capítulo 15 ele disse: Senhor, tem um servo aqui. Eu gosto muito desse menino. Chama Eliezer. Bota ele para ser meu herdeiro. Não precisa, aquela história que o Senhor me disse há muito tempo atrás, quer me dar um filho. Não precisa mais não, Senhor. Eu não estava acreditando. Eu queria facilitar para Deus. A gente faz isso. É dessa ocasião que Deus o chama para fora da tenda e diz: Abraão, conta as estrelas. Deus é muito paciente com a gente. Muito paciente com a gente. Conta as estrelas. Mas eu não sei contar. Não, você não sabe contar. E como areia do mar será a tua descendência. Aí você pega hoje os árabes, os judeus, não tem como contar. E foi como Deus disse: uma mulher que não tinha menstruação há milhares de anos. Não tinha mais óvulo e ovário. Não tinha mais não. E Sara foi mãe. A promessa se cumpriu. Então esperar isso. Às vezes a gente vai balançar, mas a gente esperando, a gente vai ver. João capítulo 11, quando Marta e Maria disseram: Senhor, já cheira mal. Tem jeito mais não. Tem jeito mais não. E Jesus diz assim: não te disse, se creres, verás a glória de Deus. E o crer é um mandamento para a gente ter no dia a dia. Agora, a espera é uma caminhada da fé. A espera da fé é uma caminhada. Porque Deus disse que vai fazer. Agora, o quando está nas mãos dele. A confiança vem quando a gente está nos braços do Pai. Nesse dia dos pais, Deus é o nosso homenageado. E nesse dia dos pais, nós vamos ser filhos nos braços daquele que nos faz calar e sossegar a nossa alma. Daquele que nos faz sair do braço com coragem, com fé e com paciência para esperar. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ver um vídeo agora, é uma música. Eu gosto muito dessa música. E essa música vai nos convidar a ser como criança. Quero ser como criança. Te amar pelo que és. Ter os mesmos sentimentos que uma criança tem. Nós vamos ouvir. Igreja pentecostal.
Emoção, começa ao fim. Te amar pelo que voltar à inocência e acreditar